A investigação sobre os passaportes adulterados de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão Roberto Assis está revelando um esquema milionário de lavagem de dinheiro no Paraguai. Os repórteres Rafael Sibila e Mohamed Saig tiveram acesso exclusivo aos depoimentos de Ronaldinho e Assis ao Ministério Público do Paraguai. A notícia pegou o mundo de surpresa. A polícia do Paraguai deteve o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis por terem entrado no país com documentos falsificados. Por que Ronaldinho e seu irmão Assis estavam com passaportes paraguaios adulterados, se eles são brasileiros, e só precisariam da carteira de identidade para viajar? A investigação já levou 10 pessoas à prisão no Paraguai e colocou em evidência um nome até então desconhecido. Dália Lopes se torna famosa por conta deste caso. Antes, nem a imprensa e nem a gente sabia da sua existência como figura pública. Uma empresária poderosa, suspeita de liderar uma organização criminosa que movimentou mais de 400 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Pela envergadura das transações que encontramos, esse é um dos maiores esquemas já investigados no Paraguai. Empresas de fachada, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos. Pergunto se é possível uma ligação com o tráfico de drogas. Sim. Seguro que sim? Sim. Faltava uma celebridade para alavancar os negócios. Uma fundação de assistência a crianças foi criada pela empresária da noite para o dia. E Ronaldinho seria a cara dessa instituição. O que a gente presume é que ela tinha várias empresas de fachada, o que seria base para uma investigação sobre lavagem de dinheiro. O que ainda não conseguimos determinar, e por isso as provas que temos são importantes, é o vínculo de Ronaldo e de Assis com a empresária Dália. Ronaldinho e Assis agora são investigados pelo Ministério Público por associação ao crime organizado. Na terça-feira, começa a perícia no celular deles, que poderá definir o rumo das investigações. Foragida há mais de uma semana, Dália tem audiência marcada para a quarta-feira. Ela teria sido a responsável por conseguir os documentos adulterados para Ronaldinho, Assis e o empresário brasileiro Vilmon de Souza Lira, que também está preso. Podemos falar que não menos de 10 funcionários públicos estão sob investigação, e não se descarta que haja mais servidores públicos envolvidos nesse sentido. Desde que o caso dos passaportes adulterados veio à tona, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis deram apenas um depoimento. Foi há 10 dias, para o Ministério Público, e o Fantástico teve acesso com exclusividade aos depoimentos de Ronaldinho e Assis. Ronaldinho declarou que deu uma festa na casa dele 20 dias antes de chegar à Assunção e que nessa festa estavam Vilmontes e um amigo dele, chamado Tiago Tristão. Um dos dois teria entregado a ele o passaporte. Assis declarou ao Ministério Público que conhece Vilmontes há cerca de um ano e que o empresário brasileiro falou de um projeto de fundação no Paraguai, o que parecia louvável. Segundo Assis, ao chegar ao aeroporto, Vilmontes, Tiago Tristão e a senhora da fundação, cujo nome ele não lembrava, já estavam esperando pelos irmãos. A senhora, no caso, é Dália Lopes. Segundo o depoimento de Vilmontes, ela já tinha se reunido pelo menos uma vez com Assis num hotel no Rio de Janeiro, quando falaram sobre o projeto da fundação. Vilmontes, o homem apontado como o elo de Ronaldinho e Assis com Dália Lopes, admitiu em audiência que foi ele quem solicitou à empresária a elaboração dos documentos paraguaios. Nos depoimentos, Ronaldinho e Assis não explicam o interesse em ter a documentação paraguaia. Na cadeia, Ronaldinho tem participado de peladas com os outros detentos. Nesse jogo, o time dele goleou o adversário, 11-2. Na sexta-feira, a Justiça negou o terceiro pedido de transferência para a prisão domiciliar, feito pela defesa de Ronaldinho e Assis.
O fato de Ronaldinho estar preso é para garantir que a investigação possa prosseguir sem obstrução e para que esteja à disposição da justiça quantas vezes forem necessárias. No Paraguai, a prisão preventiva pode ter duração de até 6 meses. Ronaldinho também é investigado por um esquema ilegal no Brasil. Ele atuava como embaixador da empresa 18K Ronaldinho, acusada de ser uma pirâmide financeira que investia em moedas virtuais. Me associei a 18K Ronaldinho. Pelo contrato, ele autorizava o uso de imagem, nome, assinatura, apelido e som da voz para a empresa. E os primeiros 3 meses foi dando lucro normal e eu fui reinvestindo. Aí deu um total de $10 mil mais ou menos que estava investido. Mas o que a gente está pleitando aqui, pelo menos ressarciu o que foi colocado lá, né? Pirâmides financeiras são consideradas crime contra a economia popular. A empresa está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Comissão de Valores Mobiliários do Rio de Janeiro. Há também uma ação pública aberta em Goiás. O Ronaldinho ele tem a responsabilidade dele por usar a imagem dele em um produto em que ele falava que era confiável e hoje deixa centenas, milhares de investidores na mão. Na condição de testemunha, o craque disse ao Ministério Público de São Paulo que a negociação de bitcoins nunca foi objeto dos contratos entre a empresa que o representa e a empresa dos investigados, e que nunca foi sócio fundador e nem tem investimento nesta empresa. Ronaldinho também tem problemas com a Justiça de Porto Alegre. A prefeitura da cidade cobra judicialmente mais de 11 milhões de reais referentes a dívidas de IPTU e taxa de coleta de lixo. E a Promotoria de Meio Ambiente da cidade ainda tem a receber 3 de 11 milhões de reais referentes a multas por obras irregulares em um terreno do Instituto Ronaldinho e em outro terreno usado como clube de lazer. Em outubro de 2018, Ronaldinho chegou a perder o passaporte brasileiro porque ainda não tinha pagado a multa. Ele só recebeu o documento de volta 1 ano depois, ao se comprometer com o pagamento. Foram feitos acordos nos 2 processos. Num implicou no pagamento de 6 milhões de reais, mais o desfazimento e a recuperação da área, e o outro um pagamento de um valor de 5 milhões de reais, referente às condenações, e mais a implementação de uma reserva particular do patrimônio natural no Morro São Pedro, aqui em Porto Alegre. Em nota, os advogados de Ronaldinho disseram que a dívida com o IPTU está parcelada. E sobre o esquema investigado como pirâmide financeira, a defesa disse que a cessão de imagem do ex-jogador foi utilizada indevidamente. A defesa de Ronaldinho e Assis no Paraguai afirma em nota que a prisão é ilegal e que a juíza do caso se negou a receber o recurso e a cadastrar os advogados no processo eletrônico. Amanhã, Ronaldinho e Assis completam 10 dias presos.